Jó 42, 2. Bem sei eu, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Foi uma descoberta, uma experiência que Jó teve com o Senhor, teve com Deus, depois de um período aflitivo. Na verdade, até onde se conhece, uma das aflições, não apenas da Bíblia, encontradas na palavra de Deus, mas possivelmente, irmãos, na história humana. Não é isto sobre o que nós vamos falar, mas quem sabe você tenha conhecimentos, conheça pessoas, tenha lido, tenha estudado, tenha ouvido falar, whatever, não importa, de experiências difíceis pelas quais seres humanos passaram. Na Bíblia não há, não é? Na Bíblia você sabe, nós sabemos que não há uma experiência como a de Jó. Pode ser que haja no viver diário, no viver humano, o que também já é bastante difícil, ainda é claro que não saibamos da vida de todos, ou de quase nenhum. Mas é uma descoberta que Jó vai fazer depois deste tempo pelo qual ele passa e todas essas suas aflições, provações, que são encontradas no seu livro. Senhor, obrigado pelo tempo que tu tens nos dado aqui na tua casa, desde a abertura deste culto, desta reunião, deste encontro. Obrigado pelo o privilégio, Senhor, pela honra, bem como pela oportunidade de estarmos na tua presença, Senhor, quando tantos outros não podem fazê-lo. Tu permitiste que aqui estejamos nesta manhã marcante, Senhor. Ó Deus, dedicamos a Ti este culto, ele é Teu. Ele é para Ti, recebe-o, porque somente Tu, Senhor, és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Senhor, toma os momentos em que aqui estaremos, ministrando a Tua palavra, e fala conosco, Senhor. Que toda e qualquer outra voz se cale e que somente a Tua seja ouvida neste espaço, neste local. Ó Deus, que em tudo o Teu nome seja glorificado e nós saiamos, Senhor, de volta para casa, para o restante deste dia, profundamente edificados. E como sempre oramos, Senhor, unge agora mentes, ouvidos e corações dos que ouvem, bem como os lábios do que fala. Eu oro, Deus e Pai, grato em nome de Jesus. Amém. É marcante, é interessante lembrar que Jó jamais tomou conhecimento do que aconteceu com ele, do que estava acontecendo, não é num presente contínuo, num gerúndio. E quando tudo se finda, ele não tem a mínima ideia
da situação pela qual passou, a situação que experimentou, que vivenciou. Deus teve por bem, por uma razão sua, soberana, Deus é soberano, é absoluto, ocultar isto de Jó. Isto precisa, aí com calma, ainda que nós não tenhamos o tempo que precisamos, mas o que temos eu vou buscar, como sempre, ajudar a igreja presencial, os demais à distância online, pelas redes sociais. E nós precisamos nos lembrar desta realidade de que o livro de Jó, à semelhança de outros livros da Bíblia Sagrada, não é uma autobiografia. Então, você deve saber disto, não é? O livro de Jó não foi escrito por Jó. Então, esta é uma das razões, dentre outras, mas esta é uma delas, que nos leva a crer no fato de que Jó não sabia, não soube, nunca soube da situação pela qual viveu, a razão, o porquê. Deus nunca lhe disse. Teologicamente, historicamente, alguns autores que são mencionados responsáveis pela autoria do livro de Jó. Mas a principal autoria do livro de Jó recai sobre Moisés. Então, Moisés é o mais provável autor deste livro aqui. Se você for prestar atenção, eu não vou dar detalhes aqui de capítulos e de versículos, por causa, é claro, da escassez do tempo, que nós temos a mesa do Senhor, mas você vai prestar atenção no desenvolver, no desenrolar da história de Jó, e incrível, você vai perceber que ele foi contemporâneo de Adão. Agora imaginem isto. Então ele é crido, ele é tido, o livro também, como o livro mais antigo da Bíblia. Então são detalhes que a história deste livro aqui vai nos fornecer. Ao lembrar aqui, irmãos, em primeira mão, do final, da finalização do livro de Jó, nós precisamos nos lembrar, não esquecer, guardar Eclesiastes, capítulo 7 e versículo 8. Ponha lá, por favor. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Você pode dizer isto para quem está ao teu lado? Porque esta é uma declaração bíblica sobre como acaba o livro de Jó. Pode ser esta manhã que nada na tua vida evidencie esta realidade como uma finalização daquilo que você está vivendo. Pode ser que seja, inclusive, radicalmente oposto, diametralmente oposto. Mas este é o plano de Deus. É como Deus espera que a nossa vida, a vida dos salvos, dos santos, termine, seja concluída.
Jeremias capítulo 29, versículo 11, bem conhecido nosso, pode também ser agregado nesta finalização da história de Jó. Olha lá. Eu sei os pensamentos que penso a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aqui, particularizando, fica melhor na corrigida. Porque eu bem sei os pensamentos que penso acerca de vós, diz o Senhor. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha lá. Deus espera que nós creiamos assim. Há momentos, irmãos, há situações na vida, na história do santo, do salvo, a minha, a tua, a nossa, do povo de Deus, cuja explicação Deus nunca dará. Independente do resultado que nós vivenciemos, colhamos, Deus nunca nos fará saber de tudo. Às vezes nós nos afadigamos, nós nos cansamos, e inclusive até nos frustramos por expectativas que temos, que não deveríamos ter, por não serem elas aprovadas por Deus. Vejam, por exemplo, aqui, a Bíblia deixa claro que Jacó nunca soube do paradeiro de José. Incrível, não? Deus ocultou de Jacó o que acontecera com seu filho José. Jacó apenas vai saber do que houve com José em toda a sua história de vendido, sequestrado, desaparecido, whatever, qualquer coisa, depois que José subira como governador ao trono do Egito. Vejam. E por que tudo isto, irmãos? Por uma simples razão. Se Deus nos fizer saber de cada detalhe da situação que nós estamos vivendo no momento, sem dúvida, nós vamos meter o dedão no meio e vamos atrapalhar o plano de Deus. Porque esta é a natureza nossa. Nós temos este costume de tentar dar uma ajudinha para Deus, como se Ele dela ou de nós necessitasse. Graças a Deus que não necessita. Deus nem sempre vai responder a tua oração. Antes de entrar aqui na divisão do texto, rápido, por causa da ceia, eu quero louvar a Deus com você. Eu te convido a celebrar a Deus comigo nesta manhã e agradecer ao Senhor, dizendo: Senhor, obrigado, porque tu nunca respondestes ou responderás todas as minhas orações. Se Deus respondesse todas as minhas orações, irmãos, eu não estaria aqui, porque um grande número delas foram orações feitas fora da vontade de Deus. É fantástico isso daqui. Outra coisa que nos chama a atenção, irmãos, é como o livro de Jó termina e como o livro de Jó começa.
Ou seria melhor o contrário? Como ele começa e como ele termina. O livro de Jó começa com um sacrifício, uma oração, literalmente, um holocausto que Jó oferecia pelos seus filhos todas as tardes. É como começa o livro de Jó. Sabem como termina o livro de Jó? Oferecendo holocaustos pelos seus amigos. Incrível isto, não? Porque Deus espera, irmãos, que qualquer que seja a situação que nos envolva, que esta situação não nos tire da oração quando ela começar e que ela termine nos encontrando em oração. Daí Paulo dizer que nós devemos orar em todo o tempo, que nós precisamos dar graças a Deus em todo o tempo. Não permita, hoje ou nunca, que situações as mais aflitivas tirem você ou te levem para longe da presença de Deus. Há uma permissão aqui no início do livro, e vai vir da parte de Deus. Deus vai permitir, como você sabe, ao diabo que aflija Jó. É uma aflição, irmãos, que não parte de alguém que faz o que quer. Parte de alguém que faz aquilo que Deus quer. Você pode dizer isto para alguém, mas diga com segurança, diz assim, se Deus não quiser, não acontece. Independente do que seja. Se não vier de Deus, não acontece. Não há quem te toque, não há quem me toque, não há quem feche, não há quem destrua, não há quem me aflija, não há quem maltrate. Louvado é o nome do Senhor. É Deus, é dando permissão. Esta permissão aqui, irmãos, é uma permissão por etapa e ela é limitada. O diabo tem suas tramas, seus planos, projetos, mas tudo debaixo da permissão e do limite divino. Só chega ele ou qualquer outra criatura onde Deus permitir, onde Deus quiser. E aí uma coisa vai se dar por etapa, uma após outra, até que nós alcançamos 42º capítulo do livro de Jó. É lindo ver isto aqui, irmãos. Como eu disse em Eclesiastes 7:8, saber da parte de Deus que um dos seus planos é que nós terminemos, concluamos melhores do que começamos. Isto não é uma quimera, isto não é um sonho, isto não é uma ideia de púlpito, de pregador. Isto é promessa de Deus. Eu preciso crer, eu preciso descansar nesta realidade e abraçá-la, lembrando que é um ato, uma declaração absoluta de Deus, irmãos. Porque tudo mais no universo, tudo mais é relativo. Apenas Deus é absoluto. Ninguém é absoluto como Deus. É uma das suas características divinas, dos seus
atributos divinos. Deus é soberano. A Bíblia diz que Ele faz aquilo que lhe apraz, e quando Ele opera, não há quem possa impedir. Louvado é o nome do Senhor. Eu creio que nesta manhã, irmãos, há uma operação de Deus neste culto, em desenvolvimento, em ação, que ninguém vai impedir, que ninguém vai parar. Não há como cancelar, não há como anular. Jó entende esta declaração, esta verdade aqui, lá no final do seu livro, depois de experimentar tudo aquilo que ele experimentou sem saber como aconteceu, por que aconteceu, quem fez, quem deixou de fazer, não importa. Importa, irmãos, que Deus tem um plano em andamento. Louvado é o nome do Senhor. Ele tem um plano em execução. Jó é chamado por Deus a concluir este tempo de provação e também de privação, intercedendo, orando pelos seus amigos. É neste momento aqui, agora preste atenção, que eu vou me dirigir à divisão do texto. Lembrem-se, enquanto estivermos falando, irmãos, prestem atenção. Eu não vou dar detalhes aqui, senão nós vamos precisar de mais tempo que não temos. Mas preste atenção, irmãos, que o que Jó vai fazer é aqui no capítulo 42, fechando este livro, o mesmo que ele fazia no capítulo 1, abrindo este livro e intercedendo num sacrifício de holocausto pelos seus filhos, lá no início e agora no final, pelos seus amigos. Preste atenção, é um sacrifício de holocausto. Eu não vou te dar o número ali, mas você vai olhar o número de animais e você vai perceber aqui, irmãos, que isto não se deu de uma hora para outra. Esta intercessão de Jó, a oração de Jó pelos seus amigos, que culminou, irmão, na mudança radical do problema que ele vivia, atravessava, levou tempo. Sacrifícios de holocausto nas páginas da Bíblia Sagrada são demorados. Você precisa edificar um altar. Vá ver a história de Elias com os profetas de Baal. Você precisa edificar um altar com pedras, depois com madeiras, depois partir os animais, separar as partes interiores do animal, queimar o que pode ser queimado, separar o que tem que ser separado. Isso levou, irmãos, quem sabe ali até mais de um dia ou todo dia. Nós precisamos lembrar, irmãos, que enquanto oramos, escute isso, que eu quero profetizar, e a resposta não veio de imediato. Olhe para quem está ao teu lado e diga: continue orando. Só tem um meio de conseguir. Continue orando, vá lá, demorando, continue orando, tá? Continue orando, porque de um momento para o outro os céus se abrem e Deus envia. Louvado é o nome do Senhor. Dá resultado, gente. Orar dá resultado. Vejam comigo, irmãos. Vejam o que Deus tem a revelar a Jó nesta sua arrancada final, quando sua vida vai mudar radicalmente para melhor por mais 140 anos. Imaginem. Eu costumo dizer, porque é bíblico, irmãos, que Deus não apenas é doador,
Deus não apenas doa, Deus não apenas dá, Deus não apenas recompensa, Deus não apenas galardoa. Tudo isto já é bom. Melhor ainda é que Deus nos dá tempo para desfrutar daquilo que Ele tem preparado. Meu Deus do céu, louvado é o nome do Senhor. Anime o teu vizinho e diga: Deus vai dar e vai te dar tempo para desfrutar daquilo que Ele vai te embarrebacaxer. Levante a mão por um minuto, adora a Deus. Anima o teu irmão e diga: ó, vai chegar o momento de desfrutar. Aleluia, aleluia. Seria alguma coisa incoerente, irmãos. Deus dá, eu ponho a mão no que Ele deu e ó, morro, vou para a eternidade. Não tem sentido. Amém. Ele dá e dá. Imagine, irmãos, você vivendo em Marcos mais 140 anos, você e Raquel, Jesus de Deus. Venham comigo aqui. Acompanhem, deixe por favor o versículo 2 no capítulo 42, Almeida Revista e Atualizado. Obrigado. Bem sei eu, Senhor, e tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum pode. A regência e a concordância, ainda que você não aceite, está perfeita. Porque quem rege é nenhum ali. Está regendo pode, está regendo frustrado. Está corretíssima a sentença, não tinha que estar nada no plural ali. Mas lembre-se comigo aqui, irmãos, ao olhar esta história de Jó, eu preciso entender, eu devo entender, escute, que conhecer Deus e saber do que Ele é capaz é o maior investimento do salvo na terra. Este é o maior investimento que eu e você temos. Conhecer Deus e saber do que Ele é capaz é um investimento sem par, sem comparação. Daí ele abre esta sua assertiva, esta sua declaração dizendo: bem sei, Jó sabia disto. No decorrer da sua provação, ele entende isto, ele descobre isto. São coisas, irmãos, que possivelmente não entendamos no começo, nem no meio, mas vamos entender em algum momento da jornada, da caminhada. Quando Paulo chega, o apóstolo Paulo, ao fim dos seus dias, ele vai fazer declaração idêntica a esta daqui, que Jó está fazendo. Paulo vai dizer que ele sabia, porque eu sei, eu bem sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Louvado é o nome do Senhor. É uma das bênçãos, das benesses, de conhecer Deus. Deus quer ser conhecido, a cada dia quer ser conhecido mais. Jó tem essa certeza, vejam lá, ele tem esta convicção, ele crê nisto, bem sei eu. Ele sabe, irmãos, do que ele está vivendo, e ele, ainda que não tenha detalhes de cada item pelo qual passou ou está passando, experimentando, ele conhece o caráter de Deus, ele conhece a natureza de Deus, ele conhece o Deus a quem ele serve. Louvado é o nome do Senhor. Conhecer Deus e saber do que Ele é capaz é o maior investimento do salvo. Agora escutem, eu tenho 3 lembranças para você
sobre o conhecimento de Deus muito rapidamente. Em primeiro lugar, venham comigo, conhecer Deus me livra da destruição. Quando eu conheço Deus, irmãos, eu sou candidato a não ser tocado, a não ser alcançado pela destruição. Vejam o que vai dizer Oséias 4:6: o meu povo é destruído porque faltou conhecimento. Quando falta conhecimento de Deus, a destruição aproveita para entrar, mas onde Deus é conhecido, a destruição sai, bate pela porta, e a glória e a honra de Deus se estabelecem. Louvado é o nome do Senhor. Conhecer Deus me livra da destruição. Em segundo lugar, conhecer Deus, ou o conhecimento de Deus, me torna uma pessoa livre. Você está lutando, está experimentando cadeias, está algemas, prisões. Quem sabe é falta de uma aproximação maior de Deus. Quem sabe é falta de um conhecimento mais íntimo, maior de Deus. Vejam que nós sabemos, João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer Deus, aquilo que Ele é, aquilo que Ele faz, me capacita a superar, irmãos, aquilo que se levanta para me prender, para me cativar, para me dominar. Paulo vai dizer, escrevendo aos Gálatas, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Olhe para o teu irmão e diga: em Cristo nós somos livres, em Cristo somos livres. Louvado seja Deus. Terceiro lugar, conhecer Deus. Conhecimento de Deus, irmãos, é marcante isso tudo aqui, porque alguns acham que conhecer Deus é apenas um processo que em algum momento vai findar. Não vai. Não há como, irmãos, nunca terminar com o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus e o próprio Deus são coisas intrínsecas, inerentes uma à outra. Eu vou viver a eternidade com Deus e nunca vou conhecer a Deus totalmente. Nós vamos para a glória, vamos aprender de Deus, vamos estudar a sua palavra lá, diz o salmista Davi, mas nunca conheço. Na verdade, escutem, esta foi a mentira descarada de Satanás no jardim do Éden, quando disse para Eva e para Adão: não, se vocês têm medo de que vocês comam e sejam conhecedores, ninguém vai ser conhecedor de Deus na sua totalidade. Louve a Deus esta manhã, porque a Bíblia declara o seguinte, Oséias 6:3: conheçamos, vamos lá, e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu vou levar a eternidade descobrindo quem Deus é. A cada momento vai ser fantástico. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Conhecer Deus, saber do que Ele é capaz, é o maior investimento do salvo. Segundo lugar, irmãos, vejam o que Jó entende aqui, no final do seu livro, deste capítulo aqui, capítulo 42, e ele reparte conosco esta manhã, versículo 42, de novo,
o versículo 2. Olhem lá. Bem sei que tudo podes. Bom isto, não é? Nos impacta, nos chama atenção, porque, na verdade, irmãos, nos faz lembrar, nos deixa mais leves, mais livres no dia a dia, no cuidado da vida, nas preocupações da vida, nesta ansiedade que, vez por outra, tenta adentrar em nós, não apenas adentrar, morar, fazer morada, ao me deparar com momentos aflitivos desta natureza de incerteza, de medo, de insegurança, eu preciso me lembrar desta declaração de Jó sobre quem é Deus. Senhor, eu entendo, eu descubro, eu te conheço e eu sei que tudo podes. Ele não pode um pouco, ele não pode uma parte, ele não pode um certo percentual, ele pode tudo. E eu quero declarar esta manhã, irmãos, escutem, nunca negocie uma afirmação bíblica. Diga para quem está ao teu lado, não negocie aquilo que está na Bíblia, o que Deus declarou. Põe a tua mão em cima, toma posse e vai em frente vitoriosamente. Louvado é o nome do Senhor. Ele pode tudo. Eu não sei qual é o teu tudo esta manhã, mas Deus pode. Vai, Deus pode, Deus pode, Deus pode. Jó crê que a sua situação vai mudar. Ele crê que Deus pode mudar a sua situação, e Deus mudou, e Deus mudou, e Deus mudou. Louvado é o nome do Senhor. Ele pode. Eu me alegro, me regozijo, irmãos, quando descubro nas páginas da Bíblia Sagrada esta capacidade, este poder ilimitado de Deus. O fato de que não há barreiras, não há fronteiras. Infelizmente, irmãos, o mundo lá fora, e às vezes até mesmo alguns crentes não se abrem para declarar esta realidade, esta verdade. Deus pode tudo. Deus não é um Deus que realiza o pouco e não realiza o muito. Porque o pouco é pouco para você e o muito para Deus é nada. Então o que Ele tem que fazer, irmãos, Ele faz com nada, Ele faz com pouco, Ele faz com muito. Deus é o autor de tudo aquilo que eu e você não podemos realizar. Ele realiza o impossível ao homem, é possível a Deus. Não importa o que você viva nesta manhã, Deus vai abrir portas para te entregar a resposta. Louvado é Deus. Olhe para o teu irmão, diga: Ele pode tudo, Ele pode tudo, Ele pode, Ele pode, Ele pode. Aleluia! Nunca negocie uma afirmação divina, uma afirmação bíblica. Não há como negociar. Do livro do Gênesis ao livro de Apocalipse, a Bíblia nos revela, escutem, Deus e o seu poder. Você quer dois temas principais, dentre alguns outros, mas dois temas principais encontrados nas páginas da Bíblia Sagrada, do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Aqui estão eles,
vejam a realidade de Deus, a Bíblia nos revelando Deus e o seu poder. Eu e você não podemos nunca, ninguém pode separar, divorciar Deus do seu poder. A Bíblia diz que Deus é poder. A Bíblia diz que Deus pode todas as coisas. Vejam quando Jesus, em Mateus capítulo 28, é assunto aos céus, ele retorna para os céus, é a última declaração que a igreja de Cristo na terra vai ouvir. Incrível, não? Jesus está assunto aos céus, subindo aos céus numa nuvem de glória, e lá de cima ele declara o seguinte: me dado todo o poder nos céus e na terra, louvado é o nome do Senhor. Deus espera que você saia daqui nesta manhã levando isto, abraçando isto, guardando isto. Não importa o que você esteja experimentando, Deus pode trazer a resposta, Deus pode desfazer, Deus pode curar, Ele pode abrir, Ele pode entregar, Ele pode orientar. Louvado, celebra a Deus, louvado é o nome do Senhor. Jó sabe disto, Jó entende isto. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos. Era aqui que eu queria chegar, irmãos. Apenas para dizer à igreja presencial e os que nos assistem pelas redes sociais, quem sabe uma das declarações mais simples, não é simplória não, eu não digo coisas simplórias, eu digo simples, são duas realidades diferentes, mas uma das declarações mais simples que eu jamais fiz, eu quero repartir com a igreja do Senhor aqui reunida esta manhã. Escute o que eu vou dizer, irmãos, porque está aqui neste raciocínio, nesta declaração de Jó, encontrada apenas num versículo, o versículo 2 do capítulo 42 do livro que leva seu nome. Escutem, Deus não cria planos imediatos, Ele já os tem preparado antes da fundação do mundo. Esse negócio de que Deus vai dar a resposta que você quer, criando a resposta agora, está fora do contexto bíblico. O que Deus tem para fazer a teu favor, irmãos, já está engavetado. Eu quero declarar esta manhã que Ele vai abrir a gaveta, vai tirar e vai te entregar aquilo que Ele já fez. Louvado é o nome do Senhor. Tem uma resposta de Deus preparada para você. Ele não vai preparar nada, ela já está pronta. Jó sabe disso. Levante a tua mão por um minuto, adore o teu Deus. A vida em lágrimas, a vidas tocadas a uma ação sobrenatural de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Chegou o tempo de entregar a Jó, chegou o tempo de dar a Jó, chegou o tempo de mostrar a Jó. Deus não cria planos na hora, não. Ele tem planos preparados para repartir com os seus. Louvado é o nome do Senhor. Porque eu bem sei os pensamentos que penso acerca de vós. Ele não pensou nada acerca de Jó naquele dia memorável da mudança do cativeiro de Jó. Ele apenas concedeu a Jó aquilo que ele já havia planejado, aquilo que era seu plano. Ele decide abrir a caixinha, o baú,
a gaveta, se você prefere as janelas dos céus, e entregar a Jó o que ele já havia preparado. Irmãos, não há nada, nem o meu problema, o teu problema, que surpreenda Deus. Não tem nada que pegue Deus de surpresa. Você vai ver um Deus por aí, um desesperado, meu Deus, correndo, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar. Não. Deus apenas entrega, é verdade, aquilo que já está preparado antes da fundação do mundo. Celebra Deus, diga para quem está ao teu lado aí, ó, a minha resposta já está com Deus, Ele tem guardado a bagará. E no momento certo Ele vai entregar. Celebra. Ele não serve um Deus de última hora. Não, um Deus de desespero. E para terminar, irmãos, vai ser uma ceia linda lá, tem tempo. Hoje não dá para me pegar. Olha aí, ó, Cia França. Por último, irmãos, vejam, Jó 42, 2, escutem o que Jó entende no final de suas lutas e provações. Ele descobre da parte de Deus que as grandes provações na vida dos salvos. Escutem o que eu vou dizer, eu não vou discutir isto aqui. As grandes, Itamar, provações na vida dos salvos, vírgula, são intervalos e não finalizações. Acabou com tudo, irmãos. As grandes provações que eu passei, pelas quais passo, eu e você, escutem, são intervalos. Diga para quem está ao teu lado, é apenas um intervalo, não tem ponto final. O ponto, meu Deus do céu, louvado, há um intervalo que você está vivendo, e ele pode acabar nesta manhã, porque o pensamento que Deus pensa a teu respeito é pensamento de bem, e não de mal. Bem sei eu, Senhor, é que tudo podes, é que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Vamos ficar de pé. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Louvado é o nome do Senhor.